Então é muito bacana que o filme traga essa perspectiva, né, de um personagem mais realista e menos idealizado para nossa vida. Com certeza. Inclusive, é uma questão que às vezes aparece no consultório. Pacientes, assim, da faixa etária, talvez ali entre 20... 30 mais? 30 mais, acho que é mais adequado. Olá, meu nome é Mira. Eu sou a Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje nós vamos seguir com o nosso especial de comédias românticas por conta do mês dos namorados. E a comédia romântica de hoje é Todos Menos Você. Todos Menos Você é uma comédia romântica atualizada, né? Bem novinha, mas tem um viés bem atualizado de alguns temas, mas mantém aquela coisa básica da comédia romântica, que é aquele gostosinho de ver, uma certa previsibilidade do que vai acontecer, obviamente, mas é muito legal e dá uma satisfação muito bacana e é uma ótima pedida para você ver hoje, um ótimo sábado à tarde. Exatamente. Então nós começamos pelo fato de que nossos protagonistas não são os protagonistas de sempre, não são padrão. A gente tem a mocinha que já começa na primeira cena se explicando, né, falando coisas que jamais falariam em comédias românticas normais. Ela fala pra ele assim: eu sei que é normal a gente perguntar onde é o banheiro, mas eu tava no meu estágio e eu não quis perguntar pra não parecer fraca, pra não parecer que eu não sei as coisas aqui, sabe? Internship, and I didn't want to ask anyone where the bathroom was because I don't want them to think I was weak and not a problem solver. Então ela já começa falando o que vem na cabeça dela, sendo muito honesta, né? Sendo meio sem filtro até, alguns diriam, o que não é muito comum. Sim. E em contrapartida, ele também não é um mocinho, príncipe, forte, enfim, que enfrenta tudo, super corajoso. Pelo contrário, embora fisicamente ele seja forte, ele não faz cardio, então na hora da natação ela dá um banho nele e ele tá lá quase morrendo. Além disso, ele tem medo de avião, né? Medo de altura de forma geral, o que a gente nunca vê retratado em homens, principalmente nos heróis das comédias românticas, né? Então esse é um ponto muito bacana e traz mais essa relação com a realidade, né? De entender que não existem esses heróis perfeitos, esses mocinhos e mocinhas perfeitas que, ao longo da nossa juventude, tanto criaram imaginários na nossa cabeça de que era possível chegar a essa perfeição. Hoje, a gente tem conteúdos que fazem a gente refletir sobre o quanto filmes impactam na nossa construção da gente e do que a gente espera que as outras pessoas sejam. Lá atrás, quando a gente era criança, adolescente, início da idade adulta, isso não existia. Então era muito fácil a gente tomar esses personagens como metas a serem alcançadas, esquecendo que são personagens, né, criados por um roteirista e que estão muito longe da realidade. Então é muito bacana que o filme traga essa perspectiva, né, de um personagem mais realista e menos idealizado para nossa vida. Com certeza. Inclusive, é uma questão que às vezes aparece no consultório. Pacientes, assim, da faixa etária, talvez ali entre 20... 30 mais? 30 mais, acho que é mais adequado. Que cresceram com as comédias românticas da perfeição mesmo. E com muitos ideais, muitas regras, né? Você não pode mandar mensagem, porque senão você vai estar muito disponível, você não pode isso, você não pode aquilo. E que mesmo com essas comédias românticas mais atualizadas, mesmo com as informações que a gente tem hoje em dia, é muito difícil romper com essas ideias e não acreditar mais nelas, sendo que escutamos isso a vida toda. Exato. Um outro ponto que Todos Menos Você também traz para a gente é uma discussão sobre as dificuldades de comunicação. Dificuldade de comunicação, infelizmente, é muito comum em todo e qualquer relacionamento, mas principalmente em relacionamentos amorosos e no começo da relação. E eles retratam isso logo no começo, quando eles passam um dia juntos e ela sai sem falar nada. E depois, ao longo do filme, tem vários momentos em que eles poderiam se resolver e não se resolvem porque não conseguem falar um com o outro o que de fato estão sentindo. Então, essa questão da dificuldade de comunicação também é algo que a gente vê muito no consultório. Muito. E é um dos principais problemas que a gente tem entre casais. E aí, a gente tem pessoas que pensam, né? Eu tenho que saber o que a pessoa está pensando, a pessoa tem que saber o que eu estou pensando, então não falam. Tem gente que tem medo de incomodar, tem gente que tem medo de estar sendo inconveniente, tem gente que só não sabe mesmo como falar, não sabe nem às vezes identificar o que está sentindo, qual que é o problema de fato para eu chegar e conversar, para eu chegar e falar. Tem pessoas que têm dificuldade de validar
Então, o outro até vem conversar, mas aí a pessoa fala assim, que bobeira, não é nada disso, você tá inventando, você tá exagerando. Então, a gente tem tanta coisa que atrapalha a comunicação, além do fato de que a gente só não sabe mesmo, porque a gente não aprende a se comunicar ao longo da vida, infância, adolescência, não é mesmo? Então, a gente tem muitas questões relacionadas a isso, e até falando de atendimentos individuais mesmo, né? É uma questão muito comum. Sim. E no filme, para além da comunicação, da dificuldade de comunicação entre eles, a gente tem isso que a Raquel acabou de falar, da invalidação do outro, né? Então, os pais dela, embora ela tenha terminado o noivado, os pais dela cismam que tem que levar o ex-namorado dela sem a permissão dela, embora ela tenha pedido várias vezes para que isso não fosse acontecer, né? Não acontecesse. Os amigos deles tentam juntar os dois a qualquer custo, fazendo vários joguinhos. Então, tudo isso que de fato acontece na vida real também são situações que acabam atrapalhando um relacionamento, qualquer que seja, né? Não necessariamente amoroso. Então, é um outro ponto importante do filme que faz a gente refletir, porque de fato isso acontece mais e não deveria. Sim. Acho que essa é a ideia interessante do filme. É mostrar como que isso, no fundo, mais atrapalhou do que ajudou e que a gente não deveria perpetuar esses modelos. Sim, exatamente. E é até interessante juntar esses dois pontos, porque uma das formas que eles tentam juntar os dois é justamente tentando falar alto um com o outro ali, né? Os pais, as amigas e tudo, para que eles escutem aquilo que... Então, calma, deixa eu dar um exemplo melhor. Temos uma cena em que o amigo e o pai do rapaz começam a conversar. Não, porque a fulana falou isso, isso e isso. A fulana acha isso, isso e isso. Para que o rapaz escutasse, para que ele conseguisse esclarecer algumas questões que eles dois não conseguiram esclarecer juntos, sabe? Ou seja, eles tentam resolver o problema de comunicação por terceiros, não resolvendo o problema de comunicação, né? Então a gente consegue até juntar aí um pouco dos dois pontos. Hey. You? Oh, God, they got to you, too. What? Did you just overhear Holly and Claudia say how much I like you? No. Really? It was Pete and Roger. Fantastic. It's a team effort. They're trying to get us together. Sim. E muito problemático. E apelar para a culpa também, né? Também. Porque eles estão todos juntos numa casa de praia em função do casamento da irmã da mocinha e da melhor amiga do mocinho. E aí chega um momento em que elas fingem que estão brigando para que eles se sintam culpados, para que possam ficar juntos. Uma loucura, né? E quase que tudo dá errado, porque eles, nessa de se sentirem culpados, brigam mais. E aí, tudo bem, é filme, né? No final das contas, tem uma cena aqui, uma cena ali, aí eles vão se reencontrando, alguém ajuda aqui, alguém ajuda de lá, e ok, né? Aí ele sabe exatamente para onde ela vai, mesmo que eles estejam numa cidade que eles não conhecem. Enfim, aí vem a parte do filme que a gente precisa lembrar da liberdade poética. Mas essa situação de juntá-los pela culpa também é outra bola fora que muita gente faz, né? E que, de novo, no filme não dá certo. Eles quase brigam mais em vez de se acertarem. E aí, gente, só para pontuar também, é importante, né? Para quem se identificou, acha que tem problemas, dificuldade de se comunicar e tudo, isso é super trabalhável. Eu não sei se a palavra trabalhável existe, mas eu uso ela sempre nos meus atendimentos. É muito trabalhável na terapia, tá? A gente consegue desenvolver a habilidade de comunicação, uma comunicação mais assertiva, mais clara, mais honesta. Então, isso a gente consegue ir construindo ao longo de um processo terapêutico. Exatamente. E uma outra coisa muito legal do filme, ele tem o mocinho, né? Como ele tem muito medo, ele tem uma música que ele chama a música da sensibilidade. Se eu não me engano, é esse o termo que ele usa. Sim. What's wrong? I'm a little afraid of flying. Don't you fly all the time for your job? I have a very specific routine. Eye mask, headphones, build my bubble. I am unwritten. How do you know my Serenity Don't song? worry about it. E é muito bacana esse recurso. Primeiro porque é uma música completamente quebra de expectativa, né? Sim. É uma música muito mais associada a mulheres, né? Um popzinho, uma música até antiga. Sim.
que é muito, muito bacana. Então, assim, eu já gostei muito dessa quebra de expectativa. E segundo, que de fato a gente pode usar músicas, enfim, outras situações, lembranças, objetos, como fonte de calma, né? No sentido, assim, de usar como âncora para que aquela situação a gente possa se acalmar. Quando ele está cantando a música, ele consegue parar de pensar naquilo que faz ele ficar nervoso, né? No caso, no medo de altura, medo de acabar caindo, e focar o pensamento dele na música. Então, é por isso que ele vai se acalmando. E é por isso que é uma estratégia que a gente pode, sim, repetir na vida real. A gente pode usar a respiração, a gente pode usar outras músicas, a gente pode usar o próprio tato, né? Então, ficar tentando fazer carinho em si mesmo. Tudo isso são recursos super válidos para a gente colocar em prática e conseguir se acalmar. E também são coisas que a gente ensina na terapia. Momento propaganda. E por último, eu acho que vale uma piadinha que tá aí no filme, né, muito engraçada, que é ele ser a pessoa que é o mais velho da história, tá sendo cobrado pela idade. Sim, exatamente. Normalmente a gente tem mulheres sendo cobradas porque estão ficando velhas para começar um relacionamento, para casar. E no caso, no filme, é ele quem inventa a idade. Ele começa com 27, né? Isso. E aí termina com 29. A gente não dá para entender se realmente é só 29, não fica muito claro. Então é bastante curioso que ele sente essa necessidade de mentir para não ser julgado, né? Para não ser criticado. Uhum. E aí, você já viu esse filme? Gostou tanto quanto a gente gostou? Bom, se não viu, vai lá, para agora, vai ver. Né? E não esquece de curtir o nosso vídeo, compartilhar e comentar aqui pra gente o que você gosta do filme e se você quer algum outro filme pra gente analisar. É isso. Até a próxima. Até!